Diretor de atendimento na Teradata, com foco no setor financeiro. Hoje é responsável pelo relacionamento com o Grupo Itaú. Na iniciativa privada, passou também pela Oracle e pela Albarus. Foi funcionário público, chegando à presidência da Procergs, a Prodesp do Rio Grande do Sul e da Autoridade Certificadora do Rio Grande do Sul. Foi professor de Estratégia e de Segurança da Informação na PUC do Rio Grande do Sul e também empreendeu por outros 15 anos, à frente sempre de empresas de tecnologia, como a Processor, a Latintech, Tivo, Split e Way Amadeus. Analista de sistema por formação, tem mestrado em inovação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduação em governo eletrônico pela UNA de Minas e estratégia pela International Leadership Academy da Alemanha e está buscando a formação em excelência digital pelo IMD da Suíça. Já foi presidente da CESPRO do Rio Grande do Sul e vice-presidente da CESPRO Nacional, conselheiro do ITI e presidente da Fundação Pensamento Digital e vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Rio Grande do Sul, a Federasul. Gremista, casado, pai de 2 adolescentes em quarentena, com 51 anos. Meu convidado de hoje é o Ronei Ferrigolo. Ronei, seja muito bem-vindo ao Carreira Talks e obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, Vitor. Muito obrigado. É uma honra estar aqui contigo e com o pessoal que te acompanha. Prazer é nosso, cara. E aí, pessoal, antes da gente começar, dar um contexto rápido aqui do que é o The Journey, vocês já conhecem aqui. Aqui é a ideia da série de entrevistas, né, de fato conhecer a trajetória de grandes líderes aí do mercado. Nasceu da curiosidade de saber um pouco mais da trajetória deles, né, de como é que foi os aprendizados, poder escutar alguns conselhos para quem aí está apenas começando a jornada. Né? Aqui a gente vai falar sobre alguns tópicos de estudos, networking, grandes decisões, liderança para quem não é líder, um tópico que eu sou particularmente apaixonado, futuro do trabalho, diversidade e inclusão, enfim, qualquer outra coisa que possa surgir aí na conversa. Aí, Ronei, vamos já começar nosso bate-papo aqui. Queria te perguntar um pouco da sua trajetória profissional. Conta aí seus primeiros passos aí. Vi que você tem uma longa trajetória aí como empreendedor. Como é que foi isso? Vitor, esse momento inicial da minha carreira, eu entrei na faculdade, enfim, comecei com bolsa de iniciação científica, depois vieram alguns estágios, Banco do Brasil, JH Santos, que era um varejista lá do Sul. Aí, quando eu vi, eu estava efetivado numa empresa automobilística, na Albarus. E logo depois também fiz concurso e entrei na Procergs. Mas quando eu me formei, e lá isso é 1990, né? Eu fui para um primeiro pós-graduação e vi que as coisas iam mudar radicalmente, que o mundo ia mudar e eu decidi que eu queria participar disso, eu queria ser protagonista disso, né? Tinha 21 anos e eu tinha que, para isso, trocar o certo, né? Eu tinha uma carreira já mais ou menos analista numa empresa pública, enfim, as coisas estavam parecendo mais ou menos encaminhadas, né? Mas eu tinha que trocar o certo pelo duvidoso, para me transformar no protagonista da minha carreira, em vez de deixar minha carreira ir crescendo né, em cima, digamos assim, da visão de carreira pública. Então, deixei a carreira no serviço público, uma empresa de excelência, que é a Procergs, mas para começar a minha própria empresa. Parecia uma loucura naquele momento, pelo menos com as pessoas que eu conversava, né? E acabei juntando forças com outros colegas da faculdade. Tinha uma empresa que fazia software de um deles, que topou mudar radicalmente a empresa, parar de fazer o que fazia, começar do zero para a gente trazer para o Brasil a Microsoft. Então, a Microsoft entrou no país através dos tais de Microsoft Centers, né? E a gente ficou responsável então pelo Sul. E ali começava a jornada da minha primeira empresa, né? Processo. Eu fiquei 13 anos empreendendo, aprendi muito. A Microsoft foi minha escola. O crescimento foi vertiginoso, na esteira do Bill Gates e companhia, mais do que nada, né? Em 2002, quando eu pulo 12 anos aí, estava morando no Rio, responsável pela expansão nacional, e aí houve talvez a primeira grande mudança da minha vida, né? Ali que houve uma segunda revolução, né? Que foi voltar para o Sul, ver meus filhos crescerem e ter esse dilema aí entre a jornada profissional e a jornada familiar, digamos assim, né? Muito bom. E antes da gente ir para a próxima, eu queria te perguntar essa decisão de sair de uma empresa
como funcionário e essa virada de chave para empreender, como é que foi? Queria explorar um pouco mais essa etapa aí. Você chegou a empreender em paralelo com o teu trabalho? E aí já uma outra pergunta combinada aí. Alguém na tua família empreende? Você tem alguma pessoa próxima de ti que empreendia? Que te estimulou de certa Não, forma? não. Meu pai, ele era militar, né, da Força Regional lá, né, a Polícia Militar, e minha mãe era professora pública. Então, os dois tinham carreira pública e achava muito natural que houvesse, então, essa sequência, né? Eu empreendi, não foi muito paralelo, não. Foram poucos meses aí até eu ajustar. E foi engraçado, porque eu tinha a ideia de que eu poderia empreender em paralelo com o meu emprego, estava tudo certo. Aí eu tive um almoço, um colega meu, nem sei se ele sabe a importância que teve aquela conversa, né? O Nelson é um segredo, trabalha na MicroStrategy hoje. E ele me contou um pouco a história dele na empresa, que era muito parecida com a minha. Tinha sonho de empreender, de tal, fazer coisas. E ele foi me falando que, então, quando ele estava meio pronto para isso, ele casou, daí resolveu esperar um pouco. Aí, quando ele estava pronto para isso, veio o primeiro filho, aí ele ficou, né, querendo um pouco de segurança, aí veio o segundo filho. Enfim, ele já estava talvez há 10 anos ali com aquela coisa de uma cabeça de vou sair e a cabeça de talvez melhor ficar. Eu voltei do almoço e pedi demissão. Sentei na frente do meu gerente e digo, bicho, preciso tocar o meu sonho. E claro que aquilo já estava amadurecido em mim, eu sabia que eu ia dar aquele passo, mas eu optei por me jogar na piscina, né? Para ver se a água estava fria e tal, não ficar esperando demais. E naquele momento eu acreditava realmente muito que essa decisão ia ser uma decisão, apesar de não ter volta, né? Porque concurso é uma coisa que você saindo, você tem que fazer outro para voltar, né? Não tem como esperar ou utilizar relacionamento para entrar. Mas foi assim, quer dizer, no momento que eu tomei a minha decisão, eu resolvi apostar tudo, né? Legal, interessante. E aí, depois de um tempo, você resolve voltar para a iniciativa privada. E como é que foi esse retorno? Então, aqui é interessante, porque para não deixar muito confuso o pessoal, né? Eu era concursado nessa empresa chamada Procergs, e aí eu abri a minha empresa, tudo mais. E quando eu fui tomar essa decisão que eu comentei de voltar, eu estava morando fora e tal, então passava fim de semana em Porto Alegre, durante a semana fora, se bate e volta, né? E eu sabia que ficar nessa condição era não ver meus filhos crescerem, talvez daqui a 15, 20 anos, né, daquele momento, que aliás é hoje, descobrir que essa carreira teria me deixado filhos drogados, ou um divórcio pelo caminho, ou enfim, não ter a família. Nesse momento, então, eu vendo a minha empresa, que era a única coisa que eu podia fazer, né, e eu precisava ficar fora do mercado por algum tempo pelo acordo de venda, e eu acabei no governo, na própria Procergs, né? Eu fui convidado Ah, pelo entendi. governador que estava entrando na época a ser diretor de desenvolvimento lá, então passei a ser CIO. Foi bem complexo no início, porque muita gente desconfiava que tinha que haver algo errado, né? Alguém que estava numa posição de empresário deixar isso para ser diretor de uma estatal. E, enfim, foram 6 anos no governo até que eu resolvi que aquele contexto ali era venenoso demais para mim. Aí eu saí muito feliz pelo que eu realizei, pelo que a gente conseguiu realizar como equipe, né? Porque quando você está no governo, o que você faz, ele tem impacto direto na sociedade. Isso é uma coisa muito realizante. Mas muito decepcionado com o setor público em geral, tá? Esses 6 anos na função de CIO me deu uma perspectiva única, foi muito bom. Eu fui diretor, depois fui presidente, né, da empresa, mas ao mesmo tempo me deixou um pouco essa sensação um pouco amarga, vamos dizer assim, de que o setor público ele é desenhado, né, para não dar certo, né? E aí, casualmente hoje eu vi uma reportagem no G1 falando sobre as profissões que mais ganham, né? Quando olha o imposto de renda do ano passado, saiu agora um relatóriozinho para falar basicamente sobre isso, né? E aí tu vê coisas incríveis, né? Quando quem é que está ponteando, digamos isso, né?
dono de cartório, 100 mil por mês, né, de renda média. Aí vem logo depois Ministério Público, 50 mil por mês, os caras que deviam estar protegendo a gente, né, de todo tipo de erro. Aí logo depois vem o Poder Judiciário, 50 mil por mês, aí depois diplomata, advogado do setor público, médico é o sexto ou sétimo lá, entende? Uhum. Isso é uma coisa um pouco decepcionante na minha cabeça, né? Porque a gente devia estar no governo com outra cabeça, vamos dizer assim, não com essa de buscar só o benefício pessoal, né? Mas, Certo. enfim, ali eu saí do governo para empreender de novo, tá? E aí voltei, entrei na Latintec, que é uma empresa lá do Sul, a gente cresceu, aí fiz merge com outras empresas, foi uma experiência muito rica para mim, essa de trabalhar um merge de empresas, então outros sócios, outras cabeças, muita negociação, muito consenso. Dali eu saí para montar uma empresa, uma fintech, a Split. A ideia era lá em 2012 trazer pagamentos peer-to-peer, wallet, né, essas coisas. O BC regulou naquele ano esse mercado e a gente achou que ia ser realmente uma coisa muito bacana. E tanto é que a gente conseguiu uma rodada de investimentos, o pessoal de Harvard que nos fez uma primeira rodada, encontramos um parceiro estratégico e tal. E ali foi um grande aprendizado, porque houve uma quebra contratual de um parceiro e simplesmente aquilo acabou a empresa. Isso foi um baque, tanto profissional quanto pessoal, né? E aí eu fui para outra empresa, para o E Amadeus, onde o Fernando Bandeira, que é um amigo, me acolheu. Então aquilo mudou um pouco o meu mundo, tá? Só que exatamente nesse momento também havia de novo uma coisa que estava me parecendo uma revolução. Quando eu falo revolução, quando eu falei lá da Microsoft, eu estava falando do final da década de 80, era uma mudança porque para quem é jovem nem sabe o que é isso, mas o que a gente chama de computação pessoal, entendeu? Não era assim a vida, viu? Não havia computador por aí. Você falava com o cara que falava com o cara que falava via um computador, entendeu? As pessoas normais nunca viam um computador. E aí, em 2014, a gente começa a ver blockchain, big data, cloud computing. De novo, uma mudança que é na área, que é na computação, enfim, mas que no fundo é uma mudança social, que muda a maneira como a gente trabalha, como a gente brinca, como a gente estuda, como a gente aprende, como a gente vive. E eu queria de novo participar, queria ser protagonista nisso e veio o convite da Oracle, justamente para atuar na transformação dela, né? Em função dessas forças. E aí, cara, assim como lá em 90 na Microsoft, eu vi uma empresa global capaz de me ajudar a ser protagonista nessa mudança e participar dessa história. E aqui vem uma mudança, um momento importante, até para essa nossa conversa aqui, porque eu embarco numa jornada numa empresa grande, que é uma escola, foi uma plataforma para mim, né? Porque eu aprendi, contribuí, participei, mas recentemente a Teradata também me convidou para dar sequência nessa jornada como funcionário e agora mais focado, né, numa única tecnologia, no caso Analytics, e que está transformando, eu acho, essa coisa da empresa. A empresa hoje é diferente muito no âmago dela. Hoje ela é uma máquina de tomar decisão em tempo real, uma escala sem precedentes, totalmente baseada em dados. Então, falei muita coisa, né? Mas deixei de fora, talvez, só para o pessoal ter uma noção mais clara do meu perfil. Nesses 30 anos, eu também fui investidor anjo, investi em 4 ou 5 empresas, que depois eu acabei saindo, vendendo, né? Foi uma parte importante da minha, digamos assim, formação patrimonial, né? Eu militei em associações de classe, quer dizer, eu presidi a CESP lá do Sul, vice-presidente da Federação, vice-presidente da Federação da CESP Nacional. Fui professor universitário, 15 anos nessa jornada. Fundei uma cooperativa de crédito, fundei uma ONG, né, Pensamento Digital, que pretendia ajudar nessa questão do Digital Gap. E, enfim, essas atividades, como você falou que você estudou lá em Ohio e tal, né? Eu tive uma cadeira no pós lá em Maryland, o professor Ernest falava sobre esse negócio que ele chama de quad, né? Que é como é que você forma a sua networking, que ele chamava esses 4 setores, né? O primeiro setor, né, o setor público, o segundo setor que é o privado, tem as ONGs, o terceiro setor e tem o quarto setor que é exatamente educacional. E ao longo desses anos eu consegui ter um pé em cada um dos 4. Muito interessante, uma série de perguntas aqui.
De longe dá para ver que é uma jornada de um profissional inquieto, né? E eu queria aproveitar que você acabou de falar da tua jornada aí em alguns capítulos. Ao longo da sua jornada, né, eu ia te perguntar o principal aprendizado, mas talvez os principais aprendizados para facilitar. Teve alguma atividade que mais te ensinou, que você mais aprendeu ao longo da sua trajetória? É difícil, né? O aprendizado é um ciclo muito difícil de considerar o ensinamento mais importante, vamos dizer assim, né? Tem uma palestra do Steve Jobs em Stanford, Connecting the Dots, é bem famosa, se der um Google você vai encontrar, em que ele olha a carreira dele de trás para diante, né, do Jobs. E é muito bacana porque, assim, parece que existe aquele momento crucial da virada, mas tem décadas atrás de você que fazem você estar preparado ou não para aquilo, né? Então, empreender é meu DNA. Me ensinou liderança, automotivação, resiliência, foco em resultado. Mas construir a Sicredi, União Metropolitana, lá, uma cooperativa de crédito, foi um projeto muito singular para mim, muito aprendizado, foi muito realizador. E eu aprendi sobre o setor financeiro, mas também sobre o valor do sonho das pessoas, que é uma instituição financeira, mas ela foca muito em viabilizar o sonho das pessoas. Tu fala com as pessoas sobre isso, isso é uma coisa que toca muito, né? No setor, numa ONG também, no terceiro setor, contato com a periferia, um projeto social, onde as realizações tocam de uma forma incrível a vida dos outros. Isso gera significado para o trabalho, né? Então, se eu tivesse que escolher um único ponto de aprendizado, talvez fosse o momento que eu quebrei a minha fintech e entro na Oracle. Foi um momento assim de muita humildade, porque eu vi pessoas, né, que eram minhas conhecidas de décadas me virarem as costas e outras que me deram a mão. Isso me marcou muito como pessoa e como profissional. Para mim foi um divisor de águas ali, né? Interessante. E aí, falando um pouco de estudos agora, como é que eu vejo que você está sempre estudando aí, e é sempre importante a gente destacar a relevância disso, em todas as etapas da nossa carreira, a gente não pode nunca parar de estudar, seja formal ou informal, a gente precisa estar vendo coisa nova, oxigenando na cabeça. Como é que você decide os seus próximos cursos? Assim, você tem alguns pilares que você gostaria de aprofundar e você coloca isso num pipeline? Como é que você organiza seus estudos? Bom, inicialmente lá atrás, na parte mais formal, quando eu decidi pela análise de sistemas, é porque eu queria ter um futuro que eu vinha chegando. Eu gostava de direito, de história, de coisas humanas. Mas meu irmão era engenharia e ele trazia um mundo de algoritmo, de matemática, de computação. Eu via o mundo mudando nessa direção e eu queria participar da história. No século XX foi uma história de choques, de ruptura de massas, aquela coisa da monarquia saindo do século XIX para as guerras, enfim, isso nos legou uma série de coisas. E o século XXI claramente não ia ser um século assim, ia ser um século da tecnologia e eu queria participar dessa história, né? Então aí entra um pouco a grande jornada. Depois você tem as pós-graduações ou mestrado, que já são um pouco mais, digamos, focadas, né? E eu procurei, por exemplo, fiz um pós-graduação em governo eletrônico para poder ser relevante como gestor público. Depois eu saio, eu faço em estratégia para poder ser relevante como conselheiro de administração, que é uma coisa que eu fui nas empresas que eu investi, né? Então, tem um pouco essa coisa de qual é a missão que eu estou engajado, tentar me preparar para ela um pouco antes. Nesse momento, por exemplo, estou até nessa formação lá na Suíça, no AMD, né, em transformação digital, porque é o que eu acho que os meus clientes, né, esperam de mim, que eu possa contribuir. E quando a gente for falar de liderança, a gente volta nesse tema, que liderança tem que ter relevância. Não é um negócio muito messiânico, não, né? Você trabalha porque as pessoas têm que confiar em que você está dizendo. Tem uma coisa que eu também e eu atribuo muito à minha esposa, né, que é uma grande companheira dessa jornada, ela é psiquiatra,
e que é outro mundo, né? Totalmente diferente. E sim, muitas das coisas que eu resolvo estudar é porque eu vejo ela me contar, né? Então, as pessoas próximas a você, que às vezes são de outras áreas, te contam coisas e aquilo complementa de uma maneira incrível a capacidade que a gente tem de entregar um bom resultado. Eu acho que escolher alguns cursos, principalmente soft skills, que você não faria, ou porque você acha que você já é o cara naquilo, ou porque você acha aquilo um bando de mandio-bandio que não vem nada, não tem nada a ver, que legal mesmo é estudar bit byte e tal. E aí você vai lá com um olhar do aprendiz, né? Cara, eu vim aqui porque certamente tem alguma coisa para eu tirar disso. E por isso que eu falo do Connecting the Dots lá do Steve Jobs, né? Quer dizer, um cara que estudava computação vai estudar, fazer uma cadeira de, se não me engano, de caligrafia. Pouca coisa pode ter nada, exceto pela menina que entrou na sala, que era o objetivo dele, não tinha nada a ver com ele, né? Depois o cara foi lá e construiu o que ele construiu com fontes TrueType, toda a computação gráfica que se usa hoje, Pixar aí afora, nasce dessa capacidade de uma mente única, né? No caso dele, claro, é muito genial, mas de conectar coisas distantes, de mundos distantes e ter capacidade de ter narrativa em ambos, né? Então, eu acho que é bem importante você ter foco no seu próximo degrau de carreira, 100%, né? E mais um pouco, mais além do 100%, você precisa ter foco numa formação holística e digamos assim, de soft skills, né? Legal, né? De adquirir repertório, né? Acho que é super legal trocar Exatamente, com profissionais de outras perspectivas, até mesmo as pessoas dentro do seu próprio círculo mesmo. Você aprende muito, né? Batendo papo com dentista, com advogado, com contador, é importante você ter uma visão exatamente. complementar. Eu queria voltar num ponto que você falou, né, de você ter um networking aí nas quatro perspectivas aí. Mas é que eu queria que você compartilhasse um pouco mais de forma prática como é o networking para você. Você tem alguma Sim. forma, você tem alguma forma que você faz a gestão do seu networking? Como é que você mantém a tua rede nutrida? Como é esse tema para você? O network é um ativo importantíssimo na vida profissional. As principais oportunidades que eu tive passaram por ter acesso a alguém que podia me apoiar, né? Tem uma frase que saber quem sabe é mais importante que saber, né? Isso é muito verdadeiro porque hoje ninguém sabe o suficiente para entregar um resultado relevante sozinho. Eu busco me conectar com as pessoas que estão escrevendo ou falando coisas relevantes, tá? Eu peço participar da rede de contatos dessas pessoas e sigo com base na relevância que eu entendo que elas postam. Cara que dá muito like em matéria de empresa ou concorda com tudo que o pessoal está falando, não gera muita vontade de eu seguir, tá? Mas, basicamente, tem pessoas que estão fazendo coisas interessantes no mercado. Uma coisa que eu aprendi é que, às vezes, você, pô, esse cara nunca vai, digamos, me dar bola, né? Por que ele vai se aceitar se conectar comigo e tal? Você manda um convite de conexão. Hoje a plataforma é muito LinkedIn, mas antigamente, às vezes, era um convite para um almoço ou é, simplesmente, se a pessoa escreve, por exemplo, lá diz, olha, eu comprei teu livro, você se incomodaria de tomar um café comigo para autografar ele? Às vezes isso gera meia hora, 40 minutos de uma conversa super rica, né, como você falou, que contribui muito para o repertório. Então, tem esse aspecto de você não ter muita vergonha de dizer para outra pessoa que você considera ela uma pessoa que agrega para você, sabe? Não é assim, puxar o saco, tal, mas tipicamente esse é um lado e um outro lado é exatamente o contrário. É procurar ajudar as pessoas, dar atenção genuína para alguém que, mesmo não seja muito próximo, que te pede alguma coisa. Pô, você poderia olhar o meu currículo, ver o que você mudaria? Claro, faça isso, entendeu? Sem esperar uma retribuição, porque no longo prazo essas coisas vão gerando uma conexão pessoal que vai fazer muita diferença, né? Quando você precisar dessa pessoa, né? Ligar para as pessoas também, quando você vê algo que te lembra elas, tem uma matéria que eventualmente
possa interessar essa pessoa, encaminhar ela, simples assim, sem esperar nenhum um likezinho de volta. E essas coisas vão acumulando, eu acho, uma boa relação com as pessoas. Legal. Muito legal os pontos aí, bem práticos. Eu queria retomar um ponto que você, aí na sua jornada, só para a gente fechar esse bloco, você falou das suas movimentações e das decisões que você tomou ao longo da tua trajetória. Como é para você a tomada de decisão? Né? O que você considera no momento de tomar a decisão? Eu estou lendo um livro que chama Princípios, do Ray Dalio, e é um livro muito legal. Eu recomendo para todo mundo que eu falo, estou falando do livro, estou compartilhando com Deus o mundo. Legal. É um livro bem legal que ele comenta quais são os princípios dele de vida e de gestão do negócio dele. E ele começa falando da importância da gente pensar sobre os nossos princípios, e ele constrói os princípios a cada decisão que ele tomou ao longo da vida dele. E a defesa dele de se fazer isso, basicamente, é que quando você precisa tomar uma outra decisão e você recorrer a esses princípios, você não vai precisar se desgastar tanto como você já se desgastou, tanto com erros ou quanto com acertos. E você pode aprender com os dois. E eu queria te perguntar isso, como é para você o momento da decisão? Você conta com um repertório antigo? Você tem pessoas que te ajudam? Você é tão simples como um papel prós e contras? Como é a tomada de decisão para você? Te pergunto isso porque antes a gente estava trocando um pouquinho aqui e eu vejo hoje está mudando muito as coisas, né? E eu vejo essa ansiedade muito forte nos estagiários, nos estudantes que estão chegando agora no mercado. E no momento crucial ali é dificílimo eles tomarem algumas decisões ali, né, de carreira, principalmente, como é o nosso tema aqui. E aí, colocando um outro complemento, um outro contexto aí, mais cedo também a gente falou, eu comentei um pouco da minha trajetória profissional contigo, da minha primeira experiência ali, né, na fábrica, onde eu fui demitido e, enfim, e eu consegui me recolocar. Mas foi para mim uma das melhores coisas que aconteceram, porque se eles me efetivam lá, naquele momento, eu não ia ter coragem, nem a lucidez ali com a minha pouca idade, de tomar a decisão de sair e ir buscar outra coisa, tal. Então, era uma decisão que eu não conseguiria tomar. Que bom que a vida tomou para mim, e aí eu consegui dar meus próximos passos. Mas eu vejo isso como importantíssimo para todo mundo, mas para quem está começando, essa falta de rodagem um elemento que dificulta um pouco mais a tomada de decisão. Bom, tomar decisão é uma coisa que a gente faz todo dia, desde a roupa que a gente vai botar, né, a pessoa que a gente vai casar, essas coisas. Então, são decisões grandes e decisões nem tão relevantes assim. E, efetivamente, tem ferramental para isso. Um perigo da decisão tomada em cima de princípios, como você está falando, o que eu acho muito importante, você saiba os seus princípios e tente não se afastar deles. Teve uma situação que eu me recordo quando eu estava fazendo meu curso de piloto de avião, que é outra coisa que não entramos em hobbies, né? Mas eu piloto de avião e planador, e aí te convidam para, pô, você está querendo fazer umas horas de voo de graça? Vem comigo, sobe aí, vamos dar umas voltas de avião, que vai ser de graça. Aí você pergunta onde? Não, vamos dar uma passadinha ali no caso eu morava no Rio Grande do Sul, né? No Uruguai, a gente desce na fazenda de um amigo, depois volta. E você só não precisa fazer pergunta, né? O que vai entrar no avião? Você toma uma decisão do tipo assim, cara, pode te render dinheiro, pode te render aventura, pode te render um monte de coisa, mas você está fazendo uma coisa que você quer escusa. Então não faz. Simples assim. Teve uma decisão engraçada. Como eu falei, eu fui funcionário público, me demiti e 13 anos depois voltei para ser diretor dessa empresa, mesma empresa. E foi interessante, porque uma decisão que eu tomei também baseada em princípios foi de não processar. Naquela época, década de 90, quando eu fui fazer a minha rescisão, né, o sindicato me disse, não, assina aqui. Eu digo, mas o que é isso? Não, isso aqui é a causa trabalhista que você já está entrando, já vai ganhar, é certeza, porque esses pontos são todos ganhos, já hora extra, não sei o que, não sei o que.
Mas a empresa não ficou me devendo nada, ela nunca me tratou mal, ela nunca me disse que eu tinha que trabalhar quando eu não tinha, se eu fiz um plantão porque eu quis e tal. Não, mas isso aqui é dinheiro no teu bolso. Eu disse, não, isso realmente é contra meus princípios, eu não vou tentar contra isso, eu não vou processar a empresa, tá tudo certo. E, enfim, saí de lá pensando assim que o cara do sindicato, esse cara é um trouxa, né? E foi engraçado, porque 13 anos depois eu volto, ou deveria voltar, né? Voltei como diretor, e uma das coisas que impediria isso é que um dia eu tivesse processado a empresa. O que se demonstrou é que o mundo ele é redondo, né? Quando você toma as decisões com base nos seus princípios, você não se arrepende. Para mim, essa é talvez a principal ferramenta de decisão, mais do que olhar para trás, tá? Para coisas já tomadas, decisões antes tomadas. Eu uso uma outra, digamos assim, ferramenta, que é o que a gente chama de paradigma do avô, tá? Que consiste basicamente em tomar um distanciamento da decisão, do problema. Em vez de você ser o sujeito da decisão, você se imagina como o avô do cara que está nessa situação, né? Seu próprio avô, digamos assim. O que é que você diria para o seu neto nessa situação? Por que o avô, né? Pai é um cara mais egocêntrico, mas o avô, ele só direciona para o bem. Ele pensa na felicidade do longo prazo. Ele não está preocupado com o boleto da escola ou com o status. Está preocupado com um negócio que é a tua felicidade no longo prazo. Porque, assim, quando você joga mais para o futuro, você coloca seus valores em perspectiva. E coleta daí que o medo do curto prazo não pode te impedir de tomar a decisão do caminho mais feliz ou mais íntegro. Porque isso faz a sua vida todo dia ser melhor, entende? Então, se você falou assim, pô, será que eu teria a lucidez de abdicar de um emprego, sendo jovem? Pô, esse emprego, eventualmente, é teu status. Eu posso ter um carro que meus amigos da faculdade não têm e tal. E se você tem, claro, o tempo, né? Porque a decisão é muito focada em tempo. Se você tem tempo para refletir uma coisa, você não tem. Eu digo, tem decisões, às vezes, relevantes, tem que tomar numa reunião. Você não esperava que aquilo acontecesse. E aí ela acontece. Então, por exemplo, né, só para um último exemplo aqui, você está lá como diretor de uma empresa pública e aí uma pessoa que você nunca esperaria te pede uma reunião, você atende, conhece a pessoa e tal, e no meio da conversa surge uma oferta de suborno. E aí você tem que tomar essa decisão em segundos. Não dá tempo de pensar no que eu vou digitar. Você tem que ter um princípio. E cortar aquilo sem dar a menor possibilidade do cara imaginar que você ficou em dúvida. Porque se você ficou em dúvida, você já disse que é uma questão de preço, né? Então, você tem que cortar aquilo imediatamente, você tem milissegundos para dizer assim, cara, não dá para continuar essa conversa, obrigado, por favor, sai agora, senão vou ter que te dar voz de prisão. E essa reação é aquela que você diz, efetivamente, estou fora disso, entendeu? E, então, você tem que jogar, eu acho, com essas duas questões. Princípios para tomar decisões imediatas, que você não vai se arrepender, né? E distanciamento para você tomar decisões de grande envergadura na sua vida que te permita não ter medo do amanhã, né? Olhando no ano que vem sempre. Muito bom, que aula, hein? Bom, vamos evoluir aqui para o bloco de liderança, senão eu vou ficar horas e horas aqui, não vou conseguir passar por tudo. Bom bate-papo. Bom, liderança. Eu queria que você desmistificasse liderança. O que é liderança de forma... Já deu para perceber que você é um cara super prático e direto ao ponto. O que é liderança para você na prática? E se você pudesse dar um exemplo de o que é liderar para pessoas que não têm o cargo de gestão ainda, como que essas pessoas Sim. poderiam se comportar como líderes? A liderança é um tema muito discutido, né? Deixa eu acrescentar alguma coisa aqui, é meio tautológico, né? Liderar é ser seguido. Então, você transmite confiança, as pessoas se automotivam aí na direção que você está sugerindo. Então, no contexto profissional, eu arrisco dizer que não tem liderança. Porque cargo de chefia é uma coisa, e líder não precisa de cargo. Líder é quem faz as pessoas fazerem aquilo que ele considera correto, tá? Então a liderança ela é situacional.
você pode liderar o time numa decisão, por exemplo, que tecnologia seguir no projeto, e não precisa ser líder em todos os contextos, né? Na hora de escolher ou o restaurante para almoçar ou o mercado que vai entrar, você deixa outras pessoas liderarem, tá? Então, o que tu transmite é que é fundamental trabalhar, tá? A capacidade de ter convicção de uma coisa e de comunicar bem essa convicção. Eu vou separar em duas coisas aqui essa questão da liderança, né? A primeira é que você tem que aprofundar, você tem que conhecer o tema. Se você ficar querendo tomar decisão só porque você está naquele cargo de, né, presidente de alguma coisa, então você tem que ser a última palavra em tudo. Tem até um acrônimo em inglês, né, que o pessoal brinca, GOB, né, que é General Opinion, Brilliant Idea, né? Quer dizer, se veio do general, certamente é maravilhosamente boa ideia. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque às vezes as melhores opiniões estão ao seu redor e você abafa elas por querer, né, não ter esse desprendimento do ego de querer ser o cara que deu a última palavra. Então, você tem que estudar o tema. Naquilo que você é realmente competente, você pode se habilitar, digamos assim, a liderar. A segunda competência é a comunicação. É um pouquinho mais complexo, né, porque é menos objetivo. Mas aí você tem que estudar como as pessoas recebem a melhor mensagem, tá? Se colocar no lugar delas para entender que a mensagem ela tem que ser modulada, né, por um canal, uma maneira de fazer chegar. Então, no mercado, essa linguagem, ela às vezes ela é muito difícil também porque as pessoas tendem a esconder quem elas são, criam um papel, né, profissional. Então, vai criando um monte de buzzwords e tal. Mas aqui o ponto é não manda as pessoas para um lugar que você tem dúvida, porque isso vai machucar a sua credibilidade. Então, escolha no início poucos, depois você pode abrir esse leque. Poucos pontos onde você se propõe a liderar. E aí nisso, você constrói uma trajetória onde as pessoas dizem, cada vez que a gente ouviu o Vitor, eu me dei bem. Então, agora eu vou ouvir ele de novo, né? E aí eu acho que a liderança tem essa construção, vamos dizer assim, em cima de resultado. Você não precisa ser gerente, diretor, presidente para ser aquela pessoa que todo mundo ouve sobre certo assunto, né? E aí você cria uma marca profissional sobre isso. E você pode estabelecer desde postando coisas e tudo mais, né? Que aí vai para um personal branding em relação àquele assunto, mas fundamentalmente quando você tiver convicção de algo, você estude as pessoas que você gostaria que fossem com você nesse objetivo, modula a mensagem, não deixe de gastar um tempo com isso. Eu conheço muita gente que as pessoas dizem assim, puta, como eu queria que esse cara tivesse errado. A filha da puta tá sempre certo, mas esse cara é tão ruim na maneira como ele faz as pessoas se sentir quando embarcam numa jornada com esses líderes, né? Que as pessoas na prática gostariam de fugir dele, né? E isso é um pecado grande do ponto de vista de liderança. Legal, muito bom. Falando agora de habilidades aí dos jovens profissionais hoje, com a experiência que você tem e do contato que você teve ainda como professor, né? Acho que, como a gente trocou antes aqui, que é um papel que está mais próximo do estudante ali. Que tipo de habilidade você percebe que os estagiários poderiam desenvolver, ou jovens profissionais poderiam investir energia aí para desenvolver neste cenário que a gente está vivendo, que já era confuso, o longo prazo ali ano passado, né? E agora com o corona ficou bem mais nebuloso aí os nossos próximos passos aí Sim. do mercado. Bom, naturalmente tem habilidades técnicas, né? Se fosse falar de o que tecnologias vão para frente, inteligência artificial certamente é uma delas, algoritmos, essas coisas, né? As coisas que eu acredito muito. Mas essas valem em cada uma das carreiras, quer dizer, você vai ter a sua habilidade técnica, você tem que ter um julgamento para ver onde você gostaria de aprofundar. E aprofunde, tá? Não seja raso. Não é bom isso. Mas a habilidade que eu acho que merece muita atenção é a habilidade de conversar, de ter uma narrativa.
E aí isso vale para a gente, tá? Porque o que acontece com uma discussão? E tipicamente nas organizações, as pessoas se conhecem através de conversas, certo? Em reuniões e tudo mais, quando transferem um job, quando devolvem isso, pronto ou não. E a habilidade de conversar, e aí tem conversas que são críticas, aquelas onde efetivamente você tem algo importante em jogo, e as que não são críticas. Certo? Eu estou falando sobre as críticas. É muito comum as pessoas não terem a condição de levar o resultado para o resultado que a pessoa desejava, porque isso vale até para discussão com a sua mulher, né? A pessoa que você ama muito, sua filha, seu filho, e às vezes quando você dá aos gritos com essa pessoa, falando coisas que você não gostaria. Então, assim, eu acho que para o estagiário, porque ele vai ser testado, certo? Ele vai ser testado no ambiente de estresse. E justamente o ambiente de estresse é um ambiente em que a parte, digamos assim, irracional, né, límbica lá da idade primitiva, né, onde o nosso cérebro se formou, ele vai assumir. Então, duas coisas que eu acho são importantes para ter conversas adequadas, tá? A primeira é que se você se acostumar a começar pelos fatos, em vez de pelas histórias, que são interpretações sobre os fatos, você vai ter mais chance de começar por um consenso e obter um sim do teu interlocutor. A segunda coisa é que quando você cria uma narrativa na sua cabeça, digamos, né? Sua mulher chegou tarde em casa e na hora que você pensou que você ia jantar com ela, pegou o telefone, entrou no quarto, ficou mais 2 horas conversando. Você pensa, você cria uma narrativa em cima dessa atitude dela. Pô, não está afim de ficar comigo, o que será que está acontecendo? Do lado dela, se você reforçar isso e se comportar como alguém que realmente está em litígio, ela vai pensar, poxa, cheguei cansada, ainda por cima peguei um caso aqui, a pessoa ia se suicidar se eu não atendesse esse telefone, tive que acalmar ela, medicar ela, né? Agora eu quero jantar e o cara lá está emburrado, entendeu? Então você vai criando uma conversa ruim. Então, investir um pouco de tempo, vamos dizer assim, para controlar as conversas que a gente tem na organização é muito importante. Porque desde um chefe que te coloca alguma coisa, se você aceitar daquela forma, vai ser sempre assim, vai ser sempre de última hora, vai ser sempre gritado, certo? Então, pensa em como voltar para a pessoa e dizer assim, olha, eu queria conversar sobre o fato de você me entregar uma tarefa às 5:30 da tarde para entregar no outro dia de manhã, e aí aconteceu isso com o relatório tal no dia tal, com a apresentação tal no dia tal, com o teste de mesa do programa. Traz fatos para a mesa. E seja direto em como você percebe aquilo e dá a chance para o outro te dizer, pois é, entendi que com esses eventos você realmente pode ter pensado assim, mas o meu objetivo aqui era te puxar, porque eu estou pensando em te promover. Às vezes, pode, sabe? Aí você ouve a narrativa do outro, consegue ter uma conversa que crie respeito. Tá? Então, acho que esse soft skill é fundamental para os jovens. Tá? É interessante. E conectando com esse ponto aí de essa sabedoria, digamos assim, acho que não é nem uma habilidade, é uma sabedoria, né? Você poder ter essa serenidade aí no teu dia a dia, seja como profissional, ou como pessoa, que na verdade é uma coisa só, né? Uma coisa só. Conselheiros, mentores, coaches, como é que você vê a ajuda de outros profissionais, outras pessoas, né? Que às vezes um mentor seu não chega a ser um profissional, mas seu pai, seu avô, sua mãe, Claro. como já tiveram casos aqui bem, bem interessantes. Como é que você vê essa ajuda, né, de pessoas de fora, né, do teu dia a dia? E qual que é a importância de ter uma perspectiva diferente, contribuindo ali para o seu crescimento? Bom, eu acho que a ajuda é fundamental. Tá? Eu poria 2 cuidados aqui nesse pedir ajuda. Primeiro, todo mundo tem uma trajetória. Então, se você olha a trajetória de alguém, nesses meus 15 anos de professor, eu fui também paraninfo, né, 4 vezes. Aí o pessoal vem te dizer assim, puxa, eu queria ter uma carreira como a sua. Eu digo, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Você precisa ter a sua carreira. Então, você pede ajuda, tem que cuidar para não pedir ajuda para uma pessoa
que não tenha um envolvimento tão grande que não permita distanciamento. Vaidade é um negócio que atrapalha muito, tá? Então, aí você pede um conselho de treinamento para onde eu vou, né? Você é um programador júnior, está perguntando para um sênior, o cara que, pô, conhece tudo da tecnologia X lá, né? O cara é o mega astro. O cara diz, pô, isso aqui é o mundo, né? Porque tecnologia boa que a gente conhece, diga de passagem, né? Aí você já viu, manda o cara estudar COBOL, né? Então, não é um conselho que eu deveria seguir esse, né? Então, é, é muito importante, mesmo que você esteja falando com alguém tão próximo que você sabe que te quer bem, que você vá lá obter orientação sobre alguma coisa. O todo da obra, né, só você efetivamente consegue juntar. Então, não entregue para ninguém ser o exemplo master do tipo, cara, queria ser como você, então eu tenho que comer a carne no ponto que você gosta, beber a cerveja que você também gosta e tudo mais, né? Não deixe chegar nesse nível. E um cuidado que eu acho importante é soft skill, tá? Às vezes o cara pode ser o melhor vendedor da empresa, ter 10 Presidential Club nas costas, mas não torna o cara um psiquiatra. Então, cuidado quando mexe em características pessoais, são atitudes que vêm do nosso caráter, porque para isso tem profissionais bem específicos, né? Psiquiatra, psicólogo, enfim, o que for. E muitas vezes os coaches ou pessoas que têm mais tempo podem se sentir no direito, ou enfim, na tentativa de te dizer assim, cara, você tem que ser mais comunicativo, vou te explicar como é que faz, entendeu? E isso pode criar uma sensação de falsidade na maneira como você se comporta profissionalmente. E isso é muito melhor ser uma pessoa que não se comunica bem do que uma pessoa que acha que tem 3 técnicas lá, né, ninjitsu, que você vai aplicar e vai sair dali o comunicador, porque aquilo vai soar falso. E aí falsidade não tem desculpa, mas a comunicação tem. Interessante mesmo, né? De repente isso pode virar, já poderia ser o início de uma patologia aí que um profissional deveria cuidar e às vezes as pessoas aí pode até estar cheio de boas intenções, mas podem piorar bastante aí no longo prazo o desenvolvimento, né? Podem. Até assim, aí de novo aquelas coisas que a gente estuda por conta da Luciana, psiquiatra aqui da minha casa, né, que é minha esposa, e você vê às vezes pessoas super tarimbadas que tentam fazer o bem, mas no final elas não conseguem ter neutralidade. A neutralidade que você tem que esperar de uma pessoa que vai te tratar isso. Ela não pode ser. Você tem que refletir nessa pessoa, então você tem que se ver lá e entender o que está acontecendo. Não dá para a pessoa pegar e você dizer assim, o que está acontecendo comigo, e porque a pessoa tem uma experiência que deu certo para ela, ela te faz fazer aquilo, porque são pessoas diferentes, né? Então, realmente é perigoso, talvez, né? Muito bom. Já ir caminhando para última perna aí da nossa conversa, futuro do trabalho. Super, é uma bucha aí responder isso, mas como é que você percebe aí a dinâmica dos próximos anos aí no trabalho? Não posso deixar de perguntar do home office, como é que você vê essa nova dinâmica, onde a gente faz apresentações e apresentações por uma tela com siglas, né? Ninguém mais abre a câmera, você não consegue mais saber como é que está a percepção ali do público, enfim. Dá um contexto geral de como é que você enxerga os nossos próximos anos aí de mercado. Legal. Bom, o futuro do trabalho mutável né, como diria Yoda. Mas, sendo bem direto, eu acredito que microserviços, e aí eu não estou falando da arquitetura de sistemas, tá? Estou falando de alguém que pode dirigir um Uber 2 horas, ensinar português 1 hora, programar um algoritmo de concessão de crédito na tarde, tocar guitarra num bar de noite, quer dizer, múltiplas competências gerando renda. Porque trabalho, e essa é uma questão que vem mudando muito e eu acho que só vai acelerar, quer dizer, é a maneira como você obtém dinheiro, ou seja, como a sociedade mensura o teu valor. Ah, mas eu gosto de jogar bola e jogo com meus amigos todo sábado. Tudo bem, isso aí é maravilhoso, não é trabalho. Se você chamar de trabalho, você joga um jogador profissional. Então, não é aquela coisa ame o que você faz, você faz para ganhar dinheiro. Então, você pode, por exemplo,
vender seus dados pessoais em vez de dar a eles, né? Como a gente está dando hoje para as redes, né, sociais e tal. Tem maneiras de fazer dinheiro que a gente não chamaria de trabalho, e aí conta muito, talvez, entender aquela, não sei de quem é o autor, tá? Mas um negócio chamado Roda da Fortuna lá, né? Você tem 4 grandes áreas para ganhar dinheiro. 2 delas dependem do seu tempo. Quer dizer, o seu trabalho, como ser um assalariado, tem um emprego. Outra é você ter uma atividade profissional que não é assalariada. Você é tipo um profissional liberal, né? Você também está gastando seu tempo naquilo, digamos, se você é coach ou alguma coisa assim. E quando você sai dessa roda, você tem o dinheiro que você ganha, como, por exemplo, quando você tem uma empresa, né? Você tem o lucro, então você tem ali que Marx chamaria de mais-valia, né? Mas, enfim, vem do lucro da organização, e aí fica mais inelástico em relação às suas horas e, finalmente, o que você investe. Então, eu acredito muito que o investimento é uma coisa que está cada vez mais fazendo parte da renda das pessoas. E aí, para o jovem, isso é muito importante, porque dá a impressão que nunca vai ter dinheiro suficiente lá se você pegar um salário, digamos, de R$ 3.000 e tirar 10%. R$ 300, você vai demorar 100 anos para fazer uma fortuna, digamos assim. Mas se você se acostumar a viver com 80%, 75% do que você ganha, em pouco tempo, esse dinheiro investido, e aí não estou falando de abrir uma poupança, estou falando de falar com o teu gerente do banco ou com o teu corretor e fazer uma perspectiva de longo prazo, você vai ver que daqui a pouco, em 10 anos, e você vai estar ganhando bem mais que os 3.000, mas o dinheiro da renda desse dinheiro já vai ser 20 a 30% que você fatura no mês. Então, olhar para essa perspectiva mais ampla da geração de renda, tá? Eu acredito que, então, microserviços, como eu falei, eu acredito que as empresas ainda vão ter um papel relevante, mas muito vai ser o arranjo de pessoas com competências que entregam coisas de valor para outras. Seja cuidar de um idoso, seja ensinar física para uma menina do segundo grau que está precisando, e que você é engenheiro, você sabe, aquilo tem valor para alguém. Tem uma troca muito peer-to-peer. Eu acho que essa dinâmica peer-to-peer vai fazer uma parte muito importante do mercado daqui para frente, né? Então, se eu posso fazer algo pelos outros, se a resposta é sim, eu tenho valor de mercado. E se a resposta for não, eu preciso me aprimorar, né, para criar esse valor. Muito bom, Ney. Queria te fazer uma última pergunta antes da gente, de fato, fechar aqui. É sobre um tema que eu tenho me dedicado nos últimos meses a estudar um pouco mais, diversidade e inclusão. Eu participei, tudo começou num painel que eu participei sobre um determinado tema lá de diversidade, dentro do guarda-chuva de diversidade, e só tinham pessoas ali na sala, só tinham pessoas que sofriam com aquele tema, né? Que tinham algum obstáculo com aquele tema. Eu era o único ali que não fazia parte daquele como sofrendo de alguma forma com Esse grupo, preconceito, ou com aquele desafio ali que a gente tinha dentro de diversidade. E eu comecei a participar de outros pilares, né? Então, desde gênero, raça, orientação sexual, e eu comecei a participar de outros fóruns e eu vi isso como um padrão. Ou seja, as pessoas que mais estudam sobre o tema, as pessoas que mais conhecem e tudo mais, são pessoas que sofrem de alguma forma com aquele pilar ali. Então, se você vai numa conversa de raça, por exemplo, sim, 98% de quem está lá são negros. E eu percebo que para a gente mudar um pouco esse desafio, superar esse desafio de fato, quem precisa estar lá são pessoas que não sofram necessariamente com isso. São pessoas que, via de regra, alimentam os vieses e mantêm as coisas como elas estão. São pessoas que criam as sim. criancinhas, fazendo os comentários na frente das crianças e assim a sociedade evolui. Não evolui, né? A sociedade fica na mesma. E aí, esse é um tema que eu gosto sempre de trazer aqui nas discussões, porque eu vejo que a única arma, ou a moeda forte aqui é o conhecimento. Uma vez que você conhece, você deixa de ignorar e você não é mais um ignorante ali no tema, e você se policia para você poder, como aliado, minimamente
ajudar. Então, eu não queria Sim. aprofundar em nenhum pilar aqui, até pelo tempo curto que a gente tem, mas eu queria escutar de você como é que é a sua perspectiva, a sua opinião sobre este tema, a relevância que ele tem hoje nas agendas das empresas, e a importância para o jovem profissional que não necessariamente sofre com isso, aprender um pouco mais sobre isso também. Bom, é um desafio enorme, né? Porque tem raízes muito profundas e eu acho que ele está ganhando um awareness relevante, mas muito como um buzzword. Na verdade, a gente precisa sair disso para ações mais práticas. Nenhuma organização, aí estou falando profissionalmente primeiro, tá? Vai sobreviver sem receber efetivamente contribuição de um grupo que gere riqueza de visão, porque o mercado não perdoa, né? Eu não posso abrir mão de um segmento, então se eu faço eventualmente uma mensagem, essa mensagem, ela seja um comercial ou seja a mesma forma como você escreve um texto num site ou a maneira como você posiciona num app, essas coisas têm muito viés. E só um caleidoscópio gerado por inúmeras perspectivas vai poder capturar a forma como o valor é percebido por todas essas tribos. Então, é fundamental em termos de valor de negócio, mesmo que não fosse humanamente importante. E os jovens, eles precisam tentar se livrar do preconceito. E aí, quando eu falo de preconceito, é não só pela carreira, é porque é uma maneira burra de encarar a realidade. Porque você olha com um olhar que não é capaz de capturar o melhor do que está ao seu redor. Então, nem que seja por absoluto e puro egoísmo, as pessoas deveriam colocar de lado o preconceito, porque ele impede as pessoas de escolher as ideias e as pessoas que dão o melhor resultado. Para além dessa questão mais funcional, digamos assim, que eu acho que empurra um pouco isso, eu acho que essa questão é fundamentalmente uma questão humana. Aí vem um pouco a minha, digamos, minha base mais conceitual, assim, como budista, de entender que esse dilema ele até não vai só nas pessoas, entende? Tem a ver com todos os seres, com a maneira como você acha que você pode dispor da vida, seja de animais, seja de qualquer eles, né? Tem o nós e tem o eles. Então é um pouco de falta de introspecção, de conhecimento interno. Então eu realmente acho que esse tema ele é central para o desenvolvimento das organizações e também para o jovem poder tomar boas decisões na vida dele. Quer dizer, se você afastar de você pessoas diferentes, você certamente vai estar alejando não só a sua carreira, também a sua carreira, mas a sua alma. Você vai estar deixando de construir uma série de momentos onde você teria um enorme aprendizado e provavelmente vai sofrer com isso, digamos assim, né? Sofrer diretamente as consequências dessa atitude preconceituosa. Muito bom. Ney, para encerrar, última pergunta Então, aqui para não tomar mais seu tempo. imagina. Dá um conselho para a turma, ou melhor, conselho que você daria para você mesmo no início da sua Aqui. carreira aí. Bom, isso eu acho que permeia muitas das coisas que a gente falou aqui, né? Pense que tudo passa. Quando as coisas estiverem muito complicadas, principalmente, né? Porque se você levar em perspectiva que você tem tudo que você precisa para ser feliz aqui e agora, as coisas perdem um pouco do peso. Ah, mas se eu falar isso, vou ser demitido. Ok. E se eu for demitido? Então, você vai ganhar um emprego melhor, né? Como foi o caso do Vitor. Então, ou não. Mas nada é, digamos assim, tão importante que mereça você perder você mesmo, perder sua integridade, a sua confiança em você. Então, 3 respirações costumam ser o suficiente para a gente tomar a decisão correta. Desde um impacto do tipo assim, entra na sala o chefe do seu chefe, te pede para fazer uma coisa que você não faria, e você sente aquele impacto, respira.
certo? E queria concluir com uma frase que eu até não sei se ela é realmente do Ford, né? As pessoas atribuem muito, né? Mas ele diz que tem duas pessoas que eu não contrataria, né? Quem não faz o que a gente pede e quem só faz o que a gente pede. Então, coloca a sua criatividade, não deixe de ouvir sua opinião interna e com isso você vai estar entregando mais do que te pedem e sempre vai ser essa a parte da solução e não do problema. Muito bom, Ney. Queria super te agradecer seu tempo, sua energia. Foi muito rico, uma das conversas mais legais que a gente teve aqui. De fato, não tenho dúvida nenhuma que foi rico aí para a turma. E mais uma vez, super obrigado. Para mim, mais que tudo. Muito obrigado e espero que o pessoal possa ser feliz e em primeiro lugar, né? Um abraço, Vitor. Show de bola. Coloca os teus links aqui, né, das suas mídias sociais para a turma te seguir aí também. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Valeu, Rony. Obrigado, Vitor.